Vamos corrigir o primeiro exercício. O primeiro exercício pede para a gente criar um array fixo com elementos de F64. Vamos lá, fn main. Então, let v igual. Vamos criar os elementos aqui, entre colchetes. 4.0, 7.0, 10.0 e 3.0. É um array de tamanho fixo. Então, o tamanho dele é conhecido 4, 7, 10, 1, faltou 1. Tem mais um elemento aqui, são 5, né? Tá aqui. O tamanho dele é conhecido em tempo de compilação. Então, ele é alocado na pilha. E os tipos de dados dos elementos são escalares. Tá? Isso faz muita diferença, guarda isso. A variável soma tem que ser mutável. E agora vamos navegar nos valores. Uma das maneiras é pegar o índice de cada elemento. X em 0. Vamos explicar. Aqui, ó, for x in. Aqui tem que ser um range. Elemento inicial e o elemento depois do final, ou seja, intervalo fechado no inicial, aberto no final. Se eu quisesse ir até o tamanho, eu botaria um sinal de igual aqui. Mas isso daria erro, porque eu não tenho essa quantidade de elementos no array. Então, eu vou de 0 a 4. Eu pego, a x vai apontar para 0, 1, 2, 3, 4. E aqui eu estou pegando v de 0, v de 1, v de 2, v de 3, v de 4 e somando. Vamos calcular a média. Soma barra v len, que retorna o tamanho do array. Só tem um problema. Tamanho de array em Rust é do tipo usize, que é inteiro não sinalizado. Soma é do tipo F64, não é? Porque eu declarei soma assim, ó, e esse literal é F64. Eu não posso dividir um F64 por um inteiro, vai dar erro. O Rust não vai aceitar. Então faço um cast aqui, ó. Aí ele aceita. Vamos lá. Rust C -o é x1 é x1.rs. Compilou. Rodou. Eu também poderia alterar esse for aqui, fazer de maneira diferente. Eu poderia fazer for n in v. Não preciso mais nada disso, tá? Vamos lá. Pronto. Vamos compilar e vamos rodar. Funcionou. Vamos entender isso aqui. Aqui eu já estou pegando o iterador do array. Então o n não vai ser o índice de cada elemento, vai ser cada elemento dentro do vetor. Bom, já fizemos de duas maneiras diferentes. Vamos para o segundo exercício. Nesse segundo exercício, nós vamos criar um vec em vez de criar um vetor. Tá? Vamos lá, nano é x2 rs, fn main, let v igual. Bom, eu vou criar um vec. Eu poderia definir o tipo do vec aqui, ó. Vec com V maiúsculo, F64. Mas não, eu não vou fazer isso não. Vou deixar
ele assumiu o tipo. Só que a gente não declara um VEC exatamente da mesma maneira que declara um array fixo. O VEC não tem tamanho fixo, tá? Então a gente usa a macro VEC. Com a macro VEC a gente pode inicializar do mesmo jeito que a gente fez, 4.0, 7.0, 10.0, 1.0, 3.0. Pronto. Vamos criar a variável mutável para acumular soma. Let mut soma igual a 0.0. Agora vamos somar o valor. For valor in referência a V. Soma mais igual valor. Quando eu estou navegando aqui assim, ó, eu posso usar, em vez de botar um range, eu posso botar o próprio elemento. Ele vai enumerar esse elemento, me dando cada elemento dele na variável valor. Mas eu preciso passar a referência ao vetor. Precisa ser um empréstimo. Ele me empresta o vetor para eu poder pegar os elementos. E a média? Println, média, soma, barra, v.len, f64. É como se fosse a rede de tamanho fixo. Pronto. Rust C, menos O é x2, x2.rs. Compilou e rodou. Agora, e se eu quiser iterar dessa maneira, mas eu quero também o valor do índice? Não tem problema. A gente pode fazer isso. Nano é x2rs. Nesse caso aqui, eu só estou pegando o valor, mas se eu quiser também pegar o índice, tá? Eu posso fazer assim, ó. For. Vamos criar uma tupla. Tupla é um conjunto de elementos que pode ser de tipo diferente, entre parênteses. E aqui eu vou usar, ó, v iter, retorna o iterador enumerate, que retorna a lista de elementos, né, com índice, várias tuplas com índice e valor. Aqui vai jogar no i e no valor. Então eu posso fazer assim, ó, posso imprimir aqui, ó, posição. Qual é a posição, né? É o i. E qual é o valor também, ó. Só para a gente mostrar. E deixa a média calcular como estava sendo calculada antes. Agora a gente compila e executa. Tá aí, funcionou. Segundo exercício feito. No terceiro exercício, eu quero fazer uma coisa diferente. É x3rs. O que eu quero fazer no terceiro exercício? Eu quero criar uma função para calcular a média. Então vamos lá. Fn calcular. Calcular. A main vai passar para ela um vetor. Então eu vou receber o vetor aqui, array de tamanho fixo. Tá? Quando a gente fala vetor, acaba confundindo com vec, que é tamanho dinâmico. Um array de tamanho fixo. Um array tradicional. Números. Como é que eu dou o tipo de um array? É entre colchetes. Primeiro vem o tipo dos elementos, depois vem a quantidade de elementos. Então, números, eu sei que é um array fixo de elementos F64, e são 5 elementos. O tamanho dele é conhecido em tempo de compilação e vai retornar um F64. Vamos calcular a média aqui como nós fizemos no exercício passado. Let mut
soma igual a 0,0, for n em números, soma mais igual a n, terminou, return, soma barra números.len as F64. Você já sabe por que desse F64 aqui, ó. Porque isso aqui é o size. Isso aqui é F64. Para poder dividir um F64 por alguma coisa, o tipo do divisor tem que ser compatível. E vamos criar a função main aqui. Nessa função main, nós vamos instanciar, vamos criar um array de tamanho fixo. Tá? Os arrays de tamanho fixo, eles não são exatamente tipos escalares, mas eles, em certos casos, se comportam como tipos escalares se o tipo dos elementos for escalar. O que eu quero dizer com isso? Que o tamanho do vetor de tamanho fixo passa a ser conhecido em tempo de compilação se o tipo dos elementos for também de tamanho fixo, for escalar. Então, um array com elementos F64, 5 elementos F64, eu sei exatamente o tamanho que ele tem. Entre outras coisas, ele implementa o copy. Se eu atribuir esse vetor a outro vetor, ele vai copiar o valor, ele não vai mover o valor. Isso é muito importante. Se fosse um array de tamanho fixo de elementos compostos, como string, por exemplo, isso não aconteceria. Ele moveria. Let_med igual a calcular v. E vamos imprimir. Ok. Host C é x3 menos O é x3 é x3 rs. Compilou. Funcionou. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, eu quero reafirmar com vocês é o seguinte. Eu estou passando o vetor para a função. A função não consome esse vetor, né? Não daria erro se eu fizer assim, ó. Vamos fazer o seguinte, println v de 0, tá? Veja bem, como eu passei v para a função, e v não é um tipo escalar, ela deve consumir, deve mover a propriedade para números, né? Então isso aqui daria erro, porque a variável v não aponta para mais nada. Né? Vamos lá, compilando, executando. Não deu erro de compilação e executou. O que acontece? Como é um array de tamanho fixo, tá? Ele não é propriamente um tipo escalar, mas ele se comporta como? Por quê? Os tipos de dados dos elementos são escalares. Então, quando eu chamo a função passando v, na verdade, ele vai criar uma cópia desse vetor e passar para cá. Dessa maneira, eu não preciso usar empréstimo, não preciso usar referência. Ele vai passar por cópia, tá? Como se fosse um elemento normal. Agora, no quarto exercício, nós vamos fazer diferente. Vamos usar VEC em vez de um array de tamanho fixo e ver as diferenças. Fn calcular, a mesma coisa, né? Números. Qual é o tipo de dados do argumento dessa função? Seria um VEC de F64. Só que se eu fizer assim,
O números, a propriedade do vetor vai ser movida para a variável números. E no retorno, eu não tenho mais acesso ao vetor que eu criei. Então, eu preciso usar uma referência. Eu estou passando uma referência para o VEC original. Dessa forma, a propriedade não é movida para dentro da função. E vai retornar um F64. O código não muda. Soma igual a 0.0. For n em números. Soma mais igual a n. Retorne. Soma barra números.len F64. Não muda nada. Agora que vai mudar, tá? Na função main, eu vou declarar um VEC. Let v, eu poderia fazer assim também, ó. VEC de F64, né? Igual, mas eu não quero. Eu quero fazer assim. Igual o quê? Vamos usar a macro VEC. Dessa forma, nós estamos declarando o retorno dessa macro é um VEC de F64, dinâmico. Então, a gente não precisa dizer a quantidade de elementos. Vou botar os elementos novamente aqui. Pronto. E vamos fazer let média igual calcular. O que eu vou passar para a função? A função espera uma referência a um VEC 64. Então, vou passar uma referência ao V. Eu estou criando um empréstimo imutável. Tá? Então, números, ele tem um empréstimo imutável de V. E vamos imprimir o resultado. Média, média. Muito bem. Vamos lá. C é x menos O, x4 é x4.rf. Opa! Eu botei um ponto. Olha só o que ele está dizendo. Ó. Ele está reclamando desse 10 aqui. É porque eu botei um ponto aqui, ó. Tá? Isso acontece. Então vamos lá. É vírgula que separa os elementos de um array. Ok. Compilou. E rodou. Como é que você... E se você tivesse passado o próprio VEC para lá? Vamos ver. Nada como uma demonstração, né? Eu vou tirar a referência aqui e aqui, tá? E vou aqui tentar fazer aquilo que nós fizemos, ó. V de 0, tá? Vamos ver como vai se comportar isso. Vamos ver como é que vai se comportar isso agora. Ponto barra, host C. O que aconteceu aqui? Deu um erro. Olha só. Já deu um erro lá dentro, tá? Porque eu estou navegando dentro de números. Como eu não recebi uma referência, eu recebi o próprio vetor, o próprio VEC, no momento que eu fui iterar sobre ele, ele moveu para dentro do iterador. Isso a gente poderia corrigir. Vamos corrigir aqui, ó. Tá? Que eu quero que dê o erro no ponto esperado. Então agora eu eliminei esse problema aqui, tá? Vamos ver agora onde vai dar o erro.
O erro deu aqui, no print line. Porque nesse momento o valor foi movido. Porque um VEC, não importa se os tipos implementam copy, se são escalares ou não, ele não pode, não tem copy. Se você simplesmente atribuir ou chamar uma função com ele, sem usar referência, vai mover o valor, tá? Agora, vamos dar um nó na sua cabeça de vez, tá? A gente falou de slice. O que é um slice? Um slice é um pedaço de um array. Pode ser um pedaço de um array, um pedaço de um string. E ele é um fat pointer, ele é um ponteiro, na verdade, tá? O que aconteceria se eu usasse slice em vez de vec ou de vetor? Como é que eu teria que fazer isso? Vamos lá, fn, calcular, números, aí vem. Se eu quisesse passar um array, eu teria que fazer assim, F64 e o tamanho do array, né? Se eu quisesse passar uma referência para um array, eu faria assim. Se eu quisesse passar um vec, eu faria assim. Só que eu estou passando o próprio vec, ele está sendo consumido. Se eu quiser passar uma referência, eu colocaria esse tipo. Agora, eu quero passar um slice. Slice não tem tamanho fixo, tá? Mesmo que o array original tenha. Então, eu tenho que passar sempre por referência. É como se fosse uma referência para um array, na verdade. Eu só boto o tipo do array e não boto a quantidade de elementos. Dessa forma, eu estou passando um slice de um array, um pedaço de um array. E por que eu tenho que passar por referência? Mesmo que o vetor original implemente copy, ou seja, ele é de tamanho fixo, os elementos são escalares, o slice não implementa copy. Sempre que você passar um slice, você vai ter que passar por referência, senão ele consome o valor. O resto fica igual. E eu posso retornar assim, ó. Para ficar diferente, né? Muito bem, a função main praticamente é a mesma coisa. Só que em vez de usar um vec, nós vamos usar um array de tamanho fixo. Vamos lá, 4. Tá lá. V é um array de tamanho fixo com elementos escalares. Agora, o que eu passo para a função? O próprio V vai dar erro, porque a função não está esperando um vetor, um array de tamanho fixo, ela está esperando uma referência para um array, ou para um vetor, para um vec, cujos tipos são F64. Então eu tenho que emprestar, mesmo que eu não precisasse fazer isso, tá? Se a função recebesse só o array, eu poderia passar o array, porque ele copia. Mas slice não tem cópia, tá? Então eu preciso passar por referência. E V é um array, mas quando eu estou passando por referência, ele vira uma referência, ele vira um slice de um array, tá? Então, println média, média. Host C menos O x5. Vamos ver se fiz alguma bobagem aqui. Ah, esqueci do S aqui. Acontece.
ponto barra é x5. Funcionou. Eu também poderia fazer assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Let S igual EV. E passar aqui, ó, simplesmente S. Funcionou. Veja bem, S, qual é o tipo de S? Slice de array. Então, estou passando aqui, ó. E eu poderia, nesse slice, declarar ele diferente, ó. V de 1 a 5, tá? Ok? Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece nesse caso aqui. A média mudou. A média mudou porque eu passei menos elementos. Vou mostrar para vocês aqui. Elemento 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Quando eu faço assim, eu estou passando um slice, que é um pedaço que não corresponde ao vetor original inteiro. Vai apenas do elemento 1 até o elemento 4. É intervalo fechado aqui, aberto aqui. Então ele vai passar, esse é o 0, não vai passar esse e esse. Isso são os slices de array.